Então, vamos lá. Alô, alô, turminha, nossa audiência querida. Valendo, me mandaram aqui, amo. Gente, boa tarde. Obrigada a você aí que está conectando, engajando com a gente. Obrigada pelo seu cadastro, pela sua presença, por ter participado das nossas outras lives. Tem sido aqui um fórum de conversa super interessante, enriquecedor e importante para o desenvolvimento desse mercado de adoção de madeira engenheirada dentro do contexto da engenharia civil brasileira em todas as suas escalas e tamanhos, né? Então, hoje eu estou aqui com um time muito querido, de peso. A gente vai falar principalmente de detalhamentos e interfaces do sistema CLT e MLC, né, dos sistemas de madeira engenheirada, inclusive o wood frame, como os outros sistemas. É uma dúvida que aparece com muita frequência nas nossas conversas aí sobre projetos, com os clientes, com os arquitetos, com os projetistas, que é assim, legal, entendi que madeira engenheirada é um material de performance, é robusto, é bacana, vou colocar minha edificação nesse sistema, mas não sei mais nada, não sei por onde começo, não sei fazer impermeabilização, detalhamento de áreas molhadas, como é que isso se encaixa, como é que isso encontra com caixilho, posso usar fachada ventilada? Não posso, posso usar fachada com textura? Não posso? Então, a gente, né, chama essa live e traz aí os especialistas no assunto para a gente poder ter uma conversa bem bacana sobre esse aspecto. Então, você que já acompanhou as nossas lives antes, já sabe que é só mandar sua pergunta aí no chat do YouTube, depois eu vou recebendo e colocando aqui à medida que a gente conversa. Quem nunca esteve por aqui, a live é para vocês, então coloquem suas dúvidas, aproveitem esse momento para a gente enriquecer o nosso debate. Então, eu estou hoje com o Guilherme Stamato. Salve, salve, Guilherme. Salve, bom dia, pessoal. Boa tarde. Salve, boa Desculpe. tarde. O Stamato é diretor da Stamad, que é uma empresa especializada em projetos de estruturas de madeira. Ele possui pós-doutorado em estruturas de madeira pela USP São Carlos e especialização no Advanced Engineered Wood Composite Center da Universidade do Maine, nos Estados Unidos. Hoje a gente está aqui Exato. também com o Luiz Felipe Jorge. Salve, salve. Viva o Benfica! Sempre vale a torcida, né? Luiz é engenheiro civil, doutor em estruturas pela Universidade de Coimbra, em Portugal, é gerente da Tizen, uma empresa especializada em concepção, desenvolvimento e gestão de projetos de engenharia e arquitetura. Luiz, obrigada por ter aceitado aí nossa live. Obrigado Sei pelo que convite. agenda, fuso, etc., é sempre complicado, então, namastê, obrigada. Obrigado. And, finalmente, o nosso queridíssimo Renan Augusto Dias da Luz, olha que nome chique que você tem, Renan. Especialista em Lean Manufacturing, é formado em Engenharia Industrial Madeireira pela Escola Superior da Madeira na França, ESB, e atua na área comercial da Rotoblas, que é uma multinacional líder no setor de madeira, e é o famoso Renan da Rotoblas, né, Renan, que o mercado inteiro conhece e curte aí o seu trabalho, fazendo uma interação com todo mundo que está começando a estudar madeira engenheirada. Obrigada Isso pelo seu aí. aceite. Obrigado pelo convite de vocês. Estamos à disposição sempre. Boa. E aqui comigo também, Maurício Vairo, engenheiro, calculista, meu fiel escudeiro, meu juiz, o meu grilo falante. Tá aqui com a gente para ajudar, né, Mal? As perguntas capciosas, então eu vou direcionar para você hoje, é esse o Não, só combinado, as né? fáceis, a gente já Só as combinou. fáceis, tá certo. Legal, turma, vamos lá. Então, para brincadeiras à parte, aí, aquecimento à parte, Luiz, queria te pedir, assim, a gente busca sempre muita referência de quem já trilhou o caminho que a gente está trilhando agora, né? A gente costuma dizer muito aqui no Brasil que a madeira engenheirada é uma inovação, mas não é uma novidade, ela já existe de forma assim, desenvolvida, madura, em muitos outros setores do mundo, com experiência em multipavimentos, escalas maiores, muitos usos. Então, conta um pouco para a gente, assim, como é que você vê esse nosso momento? Agora, nesse momento, o que a gente enxerga está todo mundo apaixonado, mas sem saber exatamente como colocar o sistema na prática nos seus projetos. Então, a minha experiência
de projeto remonta talvez há 10 anos e os últimos 10, sobretudo, com CLT. E o CLT veio mudar o paradigma da construção em madeira, porque nos permite alcançar desempenhos equivalentes à dita construção tradicional. E a competitividade dos sistemas baseados em madeira, esse paradigma mudou completamente, quer ao nível do desempenho, quer em termos da atratividade que isso gerou no público em geral, com a construção de edifícios altos, com a construção de escolas, hospitais, enfim, edifícios com um nível de desempenho elevado e que tradicionalmente nós referenciávamos como sendo edifícios de alvenaria, de betão, de concreto. E, portanto, hoje em dia a construção em madeira é paritária com esses sistemas e é possível alcançar um desempenho pelo menos equivalente. Eu posso ser um bocadinho suspeito por achar que a madeira leva alguma vantagem, e podemos discutir isso um pouco mais adiante, mas efetivamente a construção em madeira, eu creio que nos últimos anos, fruto desta tecnologia dos painéis cruzados, lamelados colados cruzados, veio mudar muito a forma como os projetistas, como os promotores e a população em geral encara a construção em madeira. Já não encara como uma construção temporária, uma segunda habitação, mas encara de facto como uma habitação de elevado desempenho, elevado padrão. Muito bacana, isso daí é um entendimento de que a gente está falando de um material de performance. Sim. Acho que essa foi também vou até fazer aqui, vou usar minha persona, porque no primeiro approach, quando a gente começa a estudar os sistemas de madeira engenheirado, assim, demora para formar esse entendimento de que madeira é performance, é um material que tem alta performance técnica, a madeira engenheirada, né? Aí a gente está falando de CLT e DMLC, seus primos, um LVL, um DLT, todos os variados que se estruturam em torno da massa e não em torno do stick, né, que é um outro grupo aí com wood frame. E aí, eu acho que vou abrir aqui um pouco um caminho, eu queria ouvir a opinião de vocês, que é o entendimento do que é a performance, né? Eu acho que desde que a norma de desempenho passou a ter vigência no Brasil, né, aí 2013 promulgação, mas o tempo da sua adaptação, do tempo para as empresas se adaptarem, etc., a gente está percebendo que existe uma mudança no mercado em relação a como se enxerga a performance. Primeiro, um olhar mais técnico para os sistemas. Então, ok, se eu sei que eu tenho que entregar não sei quantos decibéis de retenção, de ruído, como isso está calculado no meu sistema? Soma, divide, multiplica. Aí, eu estou falando do ponto de vista do arquiteto. Quando você começa a fazer projeto, você percebe que você não tem as informações que você precisa das indústrias, que esse valor ou que esse detalhamento, às vezes, não está acessível. Então, acho que eu acho que a madeira engenheirada chega num momento em que o mercado de construção civil brasileira começa a ter uma visão mais técnica sobre performance, e aí começa a entender as fragilidades do concreto armado nas formas como a gente o aplica, né? Então, uma parede de concreto muito fininha, ela também tem dificuldades para entregar o desempenho. Então, acho que essa leitura técnica, né, bem parametrizada, ela é uma novidade para a gente, né? Sem dúvida. A construção em madeira é uma construção de desempenho. A minha experiência diz-me que quanto mais exigente for o edifício, quanto mais exigente ao nível do desempenho, e podemos estar a falar nas questões acústicas que referiste, mas podíamos falar do conforto térmico, da eficiência energética, na segurança contra incêndios.
portanto, na questão do fogo, que é habitualmente um problema, algo que as pessoas conotam como um aspecto negativo da madeira, mas é precisamente o oposto. A durabilidade, a própria robustez estrutural, a forma como a construção em madeira supera eventos extremos. Felizmente vocês não têm terremotos, não têm esse tipo de ações extremas, mas em países em que essas questões dominam o dimensionamento estrutural, a construção em madeira aparece como uma das melhores opções e portanto, é realmente quanto mais rigoroso, mais exigente for o desempenho, mais competitiva é a madeira. A minha experiência aqui não é tanto nas questões acústicas, elas acabam por ser algo que tem que ser superado, mas efetivamente aquilo que faz a diferença para outros sistemas construtivos é o conforto térmico, o conforto que o usuário tem do edifício de madeira, sem a utilização de sistemas de climatização, a robustez estrutural, a durabilidade é também uma conotação negativa que se dá à madeira como sendo um material com uma vida útil limitada. Os edifícios de madeira são para a vida, que têm que ser mantidos, como todos os sistemas têm que ser mantidos, logicamente, mas desde que devidamente projetado, o edifício de madeira é um edifício para a vida. E eu gostaria aqui de levantar ainda um outro aspecto que tem a ver com o projeto, com a própria metodologia de projeto e a forma como se lida com todas estas questões, integração das várias especialidades. A construção em madeira, como qualquer sistema pré-fabricado, exige um nível de detalhamento no projeto muito mais elevado. Portanto, as decisões, as opções são tomadas em fase de projeto e não em fase de execução. E aqui talvez seja, creio eu, a maior diferença entre a construção em madeira e a construção em alvenaria. A construção em madeira é menos propícia ao improviso, com todas as vantagens e desvantagens que isso tem. Naturalmente consome mais horas de projeto, valoriza muito mais o projetista e obriga o executante, o construtor, a ser mais rigoroso a seguir o projeto. Portanto, não a tomar opções e decisões em fase de obra. Em fase de obra nós seguimos o guião, que é o projeto. A questão que levantaste sobre a falta de experiência ou a falta de conhecimento em algumas áreas são questões normais. A construção em madeira não obriga a uma adaptação assim tão grande nos projetos. Portanto, todas as soluções de revestimento são viáveis, todos os materiais são viáveis, têm que ser devidamente enquadrados, acautelados, e a grande diferença está que nós estamos a usar uma tecnologia seca. Portanto, um edifício de madeira é, por natureza, um edifício seco, não tem introdução de ligantes hidráulicos, não é? de água. Portanto, privilegiando esse tipo de concepção, nós conseguimos integrar todos os materiais e todas as soluções, inclusivamente o concreto. Mas tendo em consideração que estamos a trabalhar com um material natural, higroscópico, portanto que absorve e liberta água, e é esse comportamento normal que nós temos que aceitar, compreender e incorporar no
nas soluções de projeto. Muito legal, incrível. Bela abertura, Luiz, muito obrigada. Eu queria aproveitar o gancho dessa sua última fala, né, sobre o comportamento higroscópico da madeira, né, que eu entendo o primeiro susto numa aproximação em relação ao material, mas fato é, né, que a engenharia dos materiais ensina para a gente que todos os materiais vão ter suas manhas, né, suas peculiaridades. A gente aqui já está acostumado culturalmente a internalizar a forma de trabalhar com concreto armado, por exemplo. Então, acho que essa conversa sobre como o material se comporta, como a gente projeta, o que são as patologias que podem ser redimidas em desenho, que podem ser previstas. Esse raciocínio ele pode ser transportado para todos os materiais, né? E aí, Stamato, eu queria te chamar, porque a pergunta clássica, né, que a turma faz, falando em sistemas complementares ao sistema estrutural de madeira engenheirada, é a fachada. A gente começa aqui no Brasil com uma tradição de construção em madeira engenheirada, com Rewood, Croslan, com a própria ITA, que tem um trabalho absolutamente genial, aí, 40 anos de estruturas de madeiras belíssimas. No entanto, elas estavam atendendo a uma outra tipologia, casas térreas, pavilhões, eventualmente 2 pavimentos. Então, as soluções de proteção da madeira seguiam outra linguagem, né? Tinham outro protocolo. Quando a gente vai para multipavimentos, a confusão começa. Então, conta um pouco para a gente como que você vê esse aspecto fachadas, esse assunto. Certo. Bom, primeiro, você tem toda a razão, né? Quando a gente fala em proteção da madeira, muitas vezes a gente usa o recurso do beiral para proteger uma fachada, o que não é eficiente quando a gente fala do edifício alto, né? Para fazer essa proteção de uma forma que geometricamente proteja com uma chuva que tem uma inclinação. Mas é interessante colocar, completando inclusive o que o Luiz falou, é que os sistemas de construção em madeira atuais, modernos, usando CLT, usando madeira laminada colada, vem num novo momento em que todo o desenvolvimento da engenharia tem focos diferentes do que a gente tinha há 50, 100 anos atrás. E a gente já vem desenvolvendo esses produtos, essas tecnologias de laminado colado e CLT e wood frame nos últimos 10, 20, 30 anos, já com essa nova visão de projeto para o desempenho, projeto para que a estrutura tenha todas essas características de desempenho que hoje nós temos a norma de desempenho, mas que vão além, né, do que a nossa norma coloca, principalmente com relação às questões energéticas, né? E, inclusive, esse foi um dos grandes impulsionadores das construções em madeira na Europa, que começaram com as casas passivas e avançaram para que, como disse o Luiz, quando se tem uma demanda por um desempenho melhor, principalmente de redução do consumo de energia, as construções em madeira acabam sendo grandes, são muito mais eficientes, né? E nesse conceito entra a engenharia de materiais, como você falou, Ana, que desenvolveu vários produtos para solucionar as questões que tecnicamente a gente já sabia que acontecia, mas hoje a gente tem uma gama muito grande de soluções, tá? Então, algumas soluções conhecidas, por exemplo, no caso do wood frame, quando não se tem a apresentação da madeira visualmente na fachada, a gente utiliza a membrana, que é uma barreira de vapor, né, que permite, na verdade, que o vapor interno saia, mas não entra a umidade. Essa é a típica proteção de fachada para uma construção onde não necessariamente a madeira estrutural fica visível. Outra solução que arquitetonicamente tem sido muito usada, na Austrália o pessoal tem feito muito isso, são as fachadas de vidro, com a madeira, a estrutura robusta de madeira interna a uma pele de vidro, que também já garante aí uma grande proteção. Nós temos o tratamento da madeira, né? Aqui no Brasil a gente tem que lembrar que a gente não tem só o problema do apodrecimento ou da questão de umidade, a gente tem também alguns organismos aí que podem consumir a madeira e que determinadas espécies de madeira
recebem bem um tratamento que pode dar essa proteção. Existem tratamentos químicos superficiais, que também são eficientes, tanto para questões de umidade, né, para garantir, são produtos que mantêm a água fora da madeira e que também têm proteção contra insetos. Como eu disse, assim, hoje a gente tem, pela evolução da tecnologia, a gente tem diversas soluções que podem ser aplicadas, e aí isso depende do projeto arquitetônico, depende de uma compatibilização desse projeto arquitetônico com as soluções possíveis, né? Lógico que se o projeto arquitetônico não quer prever uma pele de vidro, ele tem que prever alguma das outras soluções que sejam viáveis, e a gente nunca pode esquecer da manutenção. Tá? A gente não pode dar uma solução para a proteção dessa estrutura que a gente não consiga dar manutenção para essa proteção. Tá? Tem proteções que duram muito tempo, tem proteções que duram menos tempo. Então, a gente precisa fazer essa consideração de projeto também para que não torne esse projeto ou essa edificação mais onerosa ao longo do tempo. Tá? Aliás, esse é outro tabu, né? De que construção de madeira tem um custo de manutenção muito alto. Eu discordo, na verdade, não é a construção em madeira que tem um custo de manutenção alto. São projetos que não pensaram na durabilidade, na manutenção, que elevam o custo de manutenção ao longo da vida útil da estrutura. Tá? Mas a gente tem tecnologia, temos, como eu disse, várias soluções que a gente pode aplicar que dão uma tranquilidade para a gente fazer hoje prédios altos em madeira, sabendo que eles vão ter durabilidade adequada para um prédio alto, como teria um prédio de alvenaria, de concreto, seja lá qual fosse o sistema estrutural. Posso aproveitar o gancho, pessoal? Então, como o Guilherme estava falando, hoje, na realidade, o que a gente tem no mercado são N soluções para a mesma, vamos dizer assim, diversos produtos que vão ter desempenhos diferentes dependendo do que foi especificado no projeto e dependendo do que o cliente quer. Então, se o cliente deseja um desempenho muito maior, a gente, como o Guilherme comentou, de membranas hidrófugas, hoje no mercado você consegue encontrar diversas membranas que vão dar uma proteção maior, uma durabilidade maior, ou um respiro maior mesmo para a tua casa. A mesma coisa acontece na parte de acústica. Então, hoje a gente tem diversos produtos no mercado que vão dar ou não uma melhor, vamos dizer assim, uma menor transmissão de som de um andar para o outro, entre outras opções que existem no mercado, tanto para fachada, quanto para acústica, quanto impermeabilização. Então, depende muito o que está sendo projetado e o que o cliente deseja para um maior ou menor desempenho do produto, ou maior ou menor manutenção que vai ter necessidade ou não, né, no caso. Posso até completar, mais do que a necessidade também, mas além do quanto o cliente gostaria a gente tem que adequar ao ambiente que essa estrutura está instalada. A gente, talvez em algumas regiões do Brasil, como, sei lá, o Nordeste, por exemplo, que a gente tem um clima majoritariamente quente, com pouca umidade no interior do Nordeste, talvez a gente nem precisasse de membranas de vapor, enquanto em regiões que a gente corre o risco de ter condensação de água no inverno, nas fachadas, condensação da própria umidade que a gente emite, né, com suor, e condensar dentro de uma parede, por exemplo, ou numa estrutura, a gente precisa de outro tipo de proteção. Isso é um assunto muito novo, inclusive, no Brasil, esse estudo da higroscopia, e principalmente falta para nós estudos para aplicar isso região por região, clima por clima, para que a gente tenha o melhor desempenho possível e de uma forma eficiente economicamente também, para que a gente não utilize materiais desnecessariamente em regiões que realmente não precisaria. Eu tenho pensado com os meus botões que a gente está entrando no universo de um projeto mais científico do que intuitivo, né? Se falar isso para os arquitetos ficam loucos, malucos, não, brincadeira à parte, mas acho que esse olhar do arquiteto para a tecnologia da construção, para a performance dos materiais, é um paradigma que está em profunda transformação. Então, o Guilherme falou
putz, a gente tem poucos dados. Qual é a umidade relativa do ar nesse lugar que eu estou projetando? É Brasília. Não quero saber, não é o mapa do Google que vai me ajudar. Onde eu vejo esse dado? Onde ele está publicado? Média histórica, últimos 12 meses, pico, vale. Acho que a gente vai, essa nova geração de projetistas vai acabar estimulando também para que os dados sejam apresentados de forma constante, fidedigna, eles são insumos para o projeto, né? Passam a ser cada vez mais. Renan, eu queria aproveitar que você acabou de falar, estou aqui com um assuntinho que estava no começo, não consegui colocar, que é um pouco sobre as mantas acústicas, né? Assim, existe quase que um mito no mercado que, assim, falou a palavra manta acústica, ai meu Deus, é caro, é inviável, não vai entrar na minha obra, aí lá vem falar de manta acústica, esquece. Mas a verdade é que, enfim, né, a própria indústria do concreto está se apropriando desses recursos, né? As lajes de 10, 12 centímetros, via de regra, não tem a performance exigida, né? A mínima. É tão caro assim? Estou te enchendo. Hoje eu vejo o mercado da acústica crescendo, principalmente na área da madeira mesmo, pela necessidade dos prédios, principalmente, né? Porque quando a gente fala em casa térrea e casa não germinada, então uma casa única, a gente não tem essa necessidade de mantas acústicas, de isolamento acústico embaixo de paredes e etc., porque a gente não vai ter essa transferência de som. A gente vai ter uma preocupação maior no isolamento acústico de parede mesmo, para não transmitir de um quarto para o outro, da sala para a cozinha e etc., né? Mas hoje que a gente está entrando já em prédios aqui no Brasil e os projetistas estão se preocupando muito mais, principalmente por dois motivos, né? A vibração natural da madeira e também a questão de transmissão de som de um andar para o outro, de um departamento para o outro. Se você analisar só o produto e pensar numa manta acústica, ela realmente tem um preço que não é tão natural para a gente. Ela é um preço elevado quando você... Ou melhor, não é um preço elevado, mas você não imaginaria que ela teria esse custo. Todo mundo acha que para você fazer um isolamento acústico, você não teria que gastar tanto assim. Elas têm um preço elevado e varia muito do grau de isolamento que você quer. Mas, sinceramente, elas são muito necessárias quando a gente começa a falar em prédios e etc. Então, tanto as mantas acústicas quanto as bandas acústicas de PDMs, que são usadas embaixo de parede, entre as lajes e etc., para realmente diminuir o som que vai ser transmitido de um andar para o outro e etc. E como o Guilherme comentou, como o Luiz comentou, a gente vai ter graus de desempenhos baseado no que o projetista quer, no que o arquiteto quer e etc. Então, essa redução vai ser maior ou menor, e isso vai influenciar no custo também, né? Quanto melhor o isolamento acústico que você está buscando, mais cara ela vai ser. Mas ela não é um bicho de 7 cabeças. As mantas acústicas nos EPDMs não são nada absurdo quando a gente se compara no valor final de um projeto e etc., e no desempenho que essa estrutura vai dar e no projeto como um todo mesmo, assim. Então, eu posso dar um pouco aqui a minha visão e a minha experiência. Eu não creio que as mantas acústicas sejam um sobrecusto na construção em madeira, principalmente até comparado com outros sistemas construtivos. A manta acústica que colocamos no pavimento é a mesma manta acústica que deveríamos colocar numa laje de concreto. Exatamente a mesma. Tem ela 10, 15, 20 centímetros. A função da manta acústica no pavimento é exatamente a mesma função no concreto e na madeira. Portanto, eu não acho que haja um sobrecusto ao nível dos pavimentos. Nas paredes, de facto, pode existir alguma diferença e algum sobrecusto da construção em madeira relativamente a outros sistemas, porque nas paredes já é mais relevante a massa. Portanto, a construção em madeira é mais leve, a transmissão aérea está mais facilitada, portanto, efetivamente aí pode existir algum sobrecusto.
há outra diferença, que é as bandas EPDM que o Renan falou, mais uma vez, principalmente também pela questão das transmissões marginais pela parede, que também são um custo e um pormenor não desprezável no projeto. Mas ao nível dos pisos, a massa também é importante, sem dúvida, mas a manta aí parece-me que é uma situação equivalente à que temos na construção tradicional. Quando eu comento, Luiz, nessa questão de custo aqui, é porque ainda no Brasil a gente não tem essa cultura de usar as mantas acústicas nos prédios de concreto, entende? Então, quando a gente fala que precisaria usar num edifício de madeira, eles acham que é um custo a mais, entende? Então, isso que não existe ainda essa cultura. Mas a gente sabe que deveriam ser usadas mantas acústicas em todo tipo de construção, para evitar essa transmissão de som e melhorar o desempenho da estrutura, com certeza. Eu acho que isso é um ponto bastante interessante aqui, não só para o Brasil, acho que o mundo todo funciona assim, mas para nós aqui, como é um sistema muito novo, se bem que, né, Luiz, em Portugal também, né, as pessoas tendem, o cliente, seja a construtora ou o cliente final, tende a olhar só para o custo unitário, né? Ele não enxerga o todo e os benefícios, né? Então, poderia usar um outro sistema que resolveria a questão acústica, que seria, por exemplo, um contrapiso, né? Alguma coisa assim. Mas a gente está falando de uma construção seca. Então, se entra com um contrapiso, a gente tem um elemento úmido, a gente tem que proteger a madeira, tem que ter um tempo de cura para esse produto e uma sobrecarga razoável sobre um sistema leve. E então, se colocar todas essas variáveis, ver que isso vai levar um tempo maior de aplicação e maior carga final, ou seja, tem outros parâmetros, não dá para simplesmente fazer uma comparação direta. Mas esse custo é X, eu não tinha previsto esse, porque eu previ um outro muito barato, sem analisar o todo, né? Analisar o conjunto da obra, literalmente. Sim. Eu acho o contrapiso uma boa solução na construção em madeira, deixe-me dizer, e não quero ser aqui fundamentalista da madeira, eu acho que o contrapiso em concreto, e a Ana e o Maurício têm privado comigo há mais tempo e temos discutido muito isto, e eu não tenho qualquer complexo com o botão e com a junção dos vários materiais, e eu acho que o contrapiso é uma boa solução, quer para a acústica, quer para até mesmo em termos estruturais, mas que não evita a manta. É complementar à manta, e eu acho que o contrapiso pode ser uma boa... Eu estava exatamente para puxar esse ponto, contrapiso. Vocês leram minha mente. Então, eu queria ouvir um pouco, porque essa também, a primeira dúvida fundamental, como é que eu faço com essa fachada? Outra dúvida fundamental, como é que eu entrego esse conjunto, né? Porque a nossa forma de construir ali laje zero com contrapisinho já está mais do que entendida, sabida. O contrapiso, de uma certa forma, acaba até protegendo a estrutura, né? De qualquer coisa que o usuário depois venha fazer se ele machuca o contrapiso, ainda tem uma camada antes dele fazer algum dano estrutural, né, na laje e tudo mais. Então, queria ver se o Mal começa, Mal, que você sempre traz para a gente essas variações de sistemas de laje que você tem visitado por aí, sistemas secos, como é que o contrapiso entra, como é que não entra, e depois queria ouvir vocês. Assim, o sistema de piso, CLT pode ficar exposto? Dá para entregar assim como se fosse uma laje zero? O que você acha dessa coisa toda? Legal, essa pergunta é boa. Esse tema é muito bom, né? A gente discute bastante, né, Luiz, sobre o contrapiso e as N vantagens que ele, aplicando o contrapiso, ele vai dar para o prédio, né? Então, um ponto que você não abordou aí, mas obviamente em termos de vibração também, né? O contrapiso, você coloca mais massa. Claro, questão estrutural, sim. Então, isso daí é um ponto muito positivo, né? Agora, existem N jeitos, né, de entregar esse piso final.
o piso de madeira em si, né? A madeira que a gente tem usado hoje aí, né? O pinus ou o abeto, enfim, as variáveis aí de coníferas são madeiras muito mole, né? Então, não é, né, se você tem um ambiente que vai ter muita gente andando, passando ali, né? Um comércio, uma residência, né, um edifício multipavimentos, o recomendado mesmo é você colocar alguma proteção mecânica sobre o CLT, né? Obviamente que até eu visitei ali uma obra do Luiz lá não sei se era em Coimbra ou em Lisboa, né? Lisboa, né, Sim, Luiz? sim. Tem um piso de madeira e aí foi deixado o piso, né, de madeira, mas era um outro ambiente, né? Era Sim. Então, esse tipo de solução, ok, é viável. A gente está construindo agora uma casa, também aqui em São Paulo, que está com um piso de madeira, é o CLT direto, não tem, mas também é uma casa, né, unifamiliar. Então, tem essa preocupação que pode marcar, né, o piso, etc, etc, mas o contrapiso é uma boa solução. Uma outra solução que a gente já viu também é o pessoal, até em termos acústicos, coloca por exemplo, um painel de drywall sobre o CLT, e sobre o painel, esse drywall, um piso elevado também. Isso daí é uma solução. Nos Estados Unidos, o pessoal usa bastante esse tipo de solução. Mas a solução com contrapiso, sem dúvida, é interessante. Vou só separar em dois termos aqui, só para não criar confusão, mais pelo que o Luiz falou, né? No meu entendimento, mas só para separar. Eu entendo como contrapiso uma massa que não é estrutural, né? É uma massa que vai fazer uma camada de concreto que vai ter o peso, vai ajudar na massa com relação até a vibração, a acústica, tem várias vantagens e também a proteção da base de baixo. E o que eu acho que o Luiz e a Ana também estavam mencionando, que é o concreto, uma camada de concreto colaborante, criar um compósito entre a madeira e o concreto, né, que tem sido muito usado nas construções com CLT. Realmente, acho que isso é um ponto bastante interessante para ser discutido. Eu confesso que eu tenho pouca referência disso aqui no Brasil, mas a gente precisa testar muito. O que eu tive de experiência nesse sentido foi conflitante só num ponto. É que, para se ter uma rigidez desse conjunto a ponto de ganhar uma inércia maior, um conjunto muito mais rígido, a gente precisa transferir o esforço do cimento, do concreto, da capa de concreto colaborante para a madeira, e isso exige uma quantidade de ligações ou tipos de ligação que também é bastante robusto e tem um custo relativamente elevado. Que talvez, se a gente fizer a conta total, valeria mais a pena engrossar a camada de CLT e ter só um contrapiso não estrutural. Mas eu até gostaria de também ouvir do Luiz, talvez tenha tido experiência de analisar muito mais casos desse tipo, em que situações que você encontrou que fosse mais vantajoso ter o concreto colaborante e em situações que valeria mais a pena engrossar a capa de CLT, a laje de CLT. Sim, concordo em absoluto. Há que fazer essa distinção. Realmente estamos a falar de duas situações distintas e que eventualmente até podemos ter duas camadas, uma estrutural e outra não estrutural. Eu julgo que o pavimento híbrido madeira-concreto tem uma limitação, que é trabalhar num vão simplesmente apoiado. Agora, talvez numa terminologia mais técnica de engenharia, eu acho que ele é uma ótima solução do ponto de vista técnico e económico, funcionando como vão simples, portanto, com dois apoios. Um vão contínuo com 3, 4 apoios, tem que ser bem entendido o funcionamento da solução e não podemos pensar numa lâmina de concreto sem que ela fissure. Há essa limitação. Em termos de custo, eu acho que ela é competitiva. Se for bem calculada, aqui na Europa muitos fabricantes utilizam essa solução pré-fabricada, portanto entregam na obra a laje já com o betão agregado.
Na minha experiência, essa não é a solução mais económica, mas isto tem tudo a ver com a composição dos custos. O que é mais económico, o material ou a mão de obra? Nos países em que a mão de obra é muito cara, a solução pré-fabricada torna-se mais competitiva do que no meu caso, em que o custo da mão de obra é mais baixo. Portanto, a execução em obra pode se tornar mais interessante. Há também uma diferença que eu há pouco não referi e que eu creio que que tem a ver com hábito e tradição. Na Europa não existe tradição, nem a nossa regulamentação permite que todas as tubagens hidráulicas e elétricas passem no teto do vizinho. Portanto, todas as tubagens têm que passar por cima, têm que passar na nossa casa, na nossa propriedade, não na propriedade do vizinho. E, portanto, uma das formas mais eficientes de ocultar e integrar tudo isto é, de facto, prever uma camada de 7, 8, 10 centímetros que oculte, ou mais, dependendo da instalação, naturalmente, que oculte tudo isto. E se pudermos juntar as duas funções, estrutural e a função não estrutural, acústica e de ocultação das instalações, é o sistema perfeito, entendendo o funcionamento estrutural, que estava a referir. Agora, Muito... Luiz, Ana, desculpa, só essa questão... Complementa que eu vou trazer uma pergunta aqui para falar de contrapiso, que vamos ficar nesse universo, mas diga lá, já te... Não, mas basicamente aí a função... É interessante, né, esse sistema que ele vem pré-moldado, a madeira com o concreto, até para evitar escoras, eu acredito, né, dependendo do que você está fazendo na sua laje. Se você faz um sistema de madeira e concreta em loco, eventualmente você vai precisar, né, de uma escora, e aí começa a mudar um pouquinho o seu, né, aquele sistema todo que a gente está pensando, né, de só vir e montar mesmo, né, então tem que esperar a cura do concreto, etc, etc. Então eu acho interessante, eu vi algumas imagens até da KLH, né, o pessoal faz esse tipo de obra, é bem interessante mesmo, mas é só um complemento. Isso Sim. é bem bacana. Falando em custos, e falando em custos muito de forma comparativa, se falarmos só do material, o material, a madeira custa pelo menos o dobro do concreto. Pelo menos o dobro. Portanto, daí que a substituição material por material, talvez a incorporação de concreto seja uma boa solução. Estou a falar de forma muito genérica e muito focado nesta solução. Claro que quando vemos o puzzle toda a obra, a solução de prescindir de concreto como contrapiso terá outras vantagens, que já foram aqui referidas. É menos uma operação, é mantermos o conceito de solução seca, portanto, que traz enormes poupanças, sem dúvida. Portanto, no puzzle final, se calhar, já não é tão discrepante. A diferença já não é 1 para 2. Sim, sem dúvida. Bom, acho que uma coisa legal do que eu estou ouvindo de vocês, eu vou chamar uma pergunta aqui, é que essa diferença, né? O IPT já me deu muito puxão de orelha sobre esse assunto e acho que estão certos eles. Que essa diferença entre elemento e sistema, né? A gente está sempre desenhando sistemas, é um sistema de laje. Esse LT mais concreto, mais passagem, mais tubulação, mais ligação, mais manta, mais forro, todas essas camadas são sistemas. Compõem esse meu sistema projetado, eu projeto sistema. E a gente um pouco perde o hábito de olhar para a alvenaria como um sistema, mas ela quando você faz uma parede que tem pilar, bloco, emboço, massa 1, massa 2, textura, pintura, ele está oculto, né? Ele é uma grande argamassa, mas ele é um sistema, ele tem ali todas as suas camadas, cada camada desempenhando um papel para esse projeto. E aí, queria puxar a pergunta da minha
querida prima, um beijo para você, Fernanda Belisário, que é pesquisadora do IPT, baita profissional. Nós descobrimos que éramos primas depois da madeira engenheirada, para vocês verem como esse projeto é interessante para nós todas. Fê, a Fê pergunta assim, em relação ao contrapiso, como se lida com a umidade durante a execução? A manta acústica também tem a função de servir como impermeável para proteger o painel de CLT de laje? Renan, vai que é tua. Sim, a manta acústica... Existem vários tipos de manta acústica, mas tem manta acústica que já faz a impermeabilização e a proteção e o isolamento acústico, né? Então, como não é uma umidade muito grande, se não vai derramar água sobre a manta, ela com certeza protege o CLT da umidade que vai ser feita pelo concreto. Então, com certeza, essa manta acústica já tem essa proteção contra a umidade do concreto, sim. E, Luiz, uma vez, agora é uma dúvida minha, uma vez eu ouvi numa visita à obra na Áustria, que quando você coloca a laje de CLT e o contrapiso direto, sem manta nenhuma, o próprio processo de cura do concreto retiraria essa umidade que fica encapsulada, né, entre a espessura do contrapiso e o CLT. A gente pode contar com isso? De fato acontece? É uma alternativa? Olha, eu acho que se o concreto for estrutural, podemos ter um problema maior no concreto do que na madeira. Porque se a madeira retira água ao concreto, podemos ter um problema maior no concreto, se é estrutural, do que na madeira. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é que me parece efetivamente fulcral, foi aquilo que o Renan mencionou. Se o concreto é um concreto muito fluido, a água pode escapar pelas uniões das placas, portanto pode aparecer no teto, pode manchar o teto, e então entramos aqui num outro tipo de problema. A questão da água na madeira, e se calhar podemos aproveitar este tópico para lançar outro, se me permites, desmistificando um pouco a água na madeira, sem retirar a sua importância. O problema da água na madeira não é o contacto espontâneo e pontual com a madeira. O problema é o contacto permanente da madeira com a água. Então, nós, durante a construção, vai chover. Pode chover, vai chover. A madeira vai molhar, seguramente. Isso não constitui um problema. O problema vem depois, é se nós não permitirmos que essa água saia. Se não permitirmos se não evitarmos que essa água permaneça durante muito tempo. E, portanto, quando existe o derrame de concreto sobre a madeira, a madeira vai estar em contacto com a água durante algumas horas. E essa quantidade é absorvida pela madeira e é libertada naturalmente. Portanto, não acho que seja uma questão principal. A questão principal é realmente o derrame da água nas juntas. E em alternativa à manta, podemos fazer uma pintura bituminosa, por exemplo, ou colocar um filme plástico e sobretudo, não usar um concreto muito fluido. Posso só fazer um complemento, aproveitando essa questão da água na madeira? O grande cuidado também que a gente tem que ter quando a gente usa mantas acústicas que fazem essa proteção de impermeabilização na madeira é justamente a chuva na obra. Porque, por exemplo, se chove 3, 4, 5, uma semana chovendo, essa manta ela vai deixar passar um pouco da água e ela não deixa que a água saia entre a madeira e essa manta. E esse é o grande problema, esse acúmulo de água entre a manta, porque geralmente é uma manta bituminosa, que vai ficar involucrado ali e você não vai conseguir tirar. E esse é um ponto muito que
que a gente tem que tomar cuidado. Então, o acúmulo de água depois de uma chuva. Então, como o Luiz comentou, se é um espontâneo, se é pontual por algumas horas, não tem problema nenhum. O problema é quando ocorre essa passagem de água depois de um excesso de chuva e etc., o empoçamento da água sobre essas mantas, e ela vai ficar involucrada entre a madeira e a manta. E isso aí a gente vai ter um problema de mancha em teto, podendo até danificar a estrutura, né, posteriormente. Então, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Ventilar. Exatamente, acho que esse é um ponto interessante, é um cuidado não só na manta acústica com relação ao concreto, mas em todas as situações, né? Tenho visto muito as pessoas usarem uma camada, uma chapa de USB ou compensado e depois revestir com uma manta asfáltica para depois colocar algum tipo de telha, como telha de madeira. E isso, muitas vezes, o que pode ser uma impermeabilização para que não entre a água de cima para baixo, cria um problema de condensação do vapor de baixo para cima, exatamente onde está esse elemento de madeira, esse painel, que muitas vezes não está preparado. Se não for um painel tratado para essa umidade, pode ter problema, né? E voltando ainda na questão da Fernanda, tem uma outra situação que me deixa tranquilo, né? Uma nata de concreto que porventura venha a penetrar no CLT não é um ambiente propício para a proliferação de fungo. A nata de concreto não vai permitir, inclusive, isso, tá? Então, isso vai ficar tranquilo. Minha preocupação é muito mais, como vocês falaram, como o Luiz falou, a estética, né? Você tem um material que é extremamente biofílico, né? Extremamente interessante o aspecto dele, e se não tomar cuidado na obra, você estraga toda essa beleza, e é difícil recuperar isso depois na obra, é no mínimo custoso fazer essa limpeza. Então, acho que é mais esse ponto. E é um aspecto que os clientes desejam, né? Acho que falando aqui um pouco do ponto de vista de quem faz atendimento e conversa com o cliente, claro que o que convence o incorporador a tomar uma decisão de fazer um edifício de madeira são os aspectos de desempenho, de performance, de engenharia, lastreados pela entrega de sustentabilidade da madeira, que é descolada dos outros materiais, mas finalmente a cereja do bolo é a estética, né? É o look and feel, né? Se usa muito essa expressão. Realmente tomar partido da beleza da madeira para o produto imobiliário, né? Para o produto final. E, turma, falando um pouco de água na madeira, né? Um pouco para ver se a gente termina e faz o giro por esse assunto, impermeabilização de áreas molhadas. Como é que vocês veem? Porque isso é um ponto crítico para todos os sistemas. Quem é de construtora, trabalha aí com entrega de obra, com assistência técnica, né? Não me deixa mentir, é um ponto crítico, né? Um ponto de atenção que a construtora tem que ficar ali nessa assistência por alguns anos e pode gerar problema no vizinho, problema de condomínio, quer dizer, é sempre um medo de quem constrói. Como que vocês veem essa questão para a madeira engenheirada? Bom, é mais um ponto onde tem muitas soluções tecnológicas que podem ser aplicadas, mas tem que ser corretamente aplicadas, tá? A gente tem realmente uma condição, uma característica que é diferente da construção em madeira, da construção em alvenaria, que geralmente a ligação entre um piso e uma parede não é monolítica como é muitas vezes uma construção de alvenaria. Então, essas juntas precisam ter na impermeabilização um material que dê elasticidade para acompanhar essa movimentação, que é mínima. Essa movimentação, não estou falando de grandes movimentações, é ali num espaço milimétrico. Mas se não tiver um elemento que tem elasticidade, ali abre uma fissura e por capilaridade ali pode ser entrar a umidade. E existem várias soluções. A gente vê mundo afora que as áreas muito molhadas, um box de banheiro, por exemplo, é comum que se utilize um box encapsulado, ou no mínimo um piso box. Tá? Que aqui no Brasil isso ainda é novidade, mas já tem sido implantado e é bastante interessante, porque onde poderia formar uma lâmina de água, isso acontece só nesse elemento, que geralmente é uma fibra de vidro ou algum material acrílico, alguma coisa assim,
que é um material que tem que é mais amistoso para o acúmulo de água. Tá? Então, realmente é um cuidado, como você bem disse, é um cuidado que todos os sistemas construtivos têm que ter. É uma patologia comum em qualquer sistema construtivo. E a gente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem uma norma muito específica para esse tipo de impermeabilização. As normas de impermeabilização no Brasil têm informações sobre os materiais, tem algumas informações, mas não dá uma receita pronta para esse tipo de coisa. Agora que a gente tá aí já encaminhou a norma de wood frame e tem algumas informações nessa norma. Não fala exatamente qual produto tem que ser usado, porque vários produtos podem atender esse desempenho desejado, mas indica quais as regiões, pelo menos, que precisa de impermeabilização, seja num banheiro, numa cozinha, que nenhuma outra norma de impermeabilização no Brasil fala. Mas, mais uma vez, é usar a tecnologia, usar adequadamente e muito cuidado, muita fiscalização na execução, né? A impermeabilização feita com mantas líquidas, assim, exige muitos passos que precisam ser seguidos corretamente, ser checados, para que não tenha falha. Tá? Bacana. Luiz, quer falar um pouquinho sobre impermeabilização de áreas molhadas? Este bicho danado? Eu acho que é exatamente o que o Stamato falou. Eu acrescentava que depende muito lá está, isto é um sistema e esse sistema tem vários componentes e varia muito de país para país, a tradição, o tipo de materiais. Eu acho que a impermeabilização pode ser aplicada diretamente sobre a madeira, pode ser aplicada sobre outro material. A solução de impermeabilização pode fazer também colagem de cerâmico e é o cuidado que o Stamato referiu nas uniões entre laje, parede, porque não são uniões monolíticas, não são uniões rígidas, essas zonas têm que ser reforçadas e ter o cuidado são os cuidados habituais, não ter zonas de acumulação de água, todos os pontos singulares, todos os vértices têm que ser reforçados. Eu acho que são cuidados que nós temos com qualquer sistema. Não vejo aqui também uma grande diferença para outros sistemas construtivos. Renan, alguma visão sobre produtos, né, industrializados que trabalham bem nesse sistema? Acredito que Produtos Rotoblas? Infelizmente, essa não é uma gama que a Rotoblas atua especificamente. Então, a parte de impermeabilização, principalmente de áreas molhadas, a gente não tem nenhum produto específico. Nós temos na nossa gama de produto alguns produtos que auxiliam essa impermeabilização quando são combinados com outros produtos, tá? Mas eu acho que o Guilherme e o Luiz resumiram bem, assim, porque a gente tem N soluções no mercado hoje, mas soluções que podem ser usadas em qualquer sistema construtivo, que deveriam ser usados em qualquer sistema construtivo. Isso. E teríamos que ter... o maior cuidado são os vértices, principalmente os vértices, a impermeabilização desses vértices que são onde a lâmina de água pode correr é a grande preocupação hoje nos sistemas, né? Mas do nosso lado, da visão da empresa mesmo, hoje a gente não tem nenhum produto específico para impermeabilização de piso box ou de box, etc. Boa. Mal, quer completar alguma coisa sobre essa discussão? Ou genericamente sobre detalhe construtivo, que também é um assunto que a gente basicamente só fala disso, né, Mal? Não temos outro assunto. Isso o dia inteiro falando. Não, mas basicamente uma coisa que o Stamato começou e também é uma área, né, as coberturas, né, também são muito importantes. O detalhe que o Stamato comentou, né, de fazer, sei lá, uma laje de CLT, eventualmente, um pendente de OSB, impermeabilizar direto por cima, por uma telha, sei lá, né? Essa questão da umidade não entra, mas também não ventila, né? Então,
eu e o Luiz, a gente tem sempre falado desse assunto, né, para os projetos que a gente tem trabalhado. E daí a importância, né, até que o Luiz sempre comenta com a gente, da camada de isolamento térmico, né, para que as pontes térmicas ocorram no local onde elas devem acontecer e não molhar a madeira, né? Então, a importância de um detalhamento, especialmente de cobertura, onde a temperatura interna pode ser, eventualmente, bem diferente da temperatura externa, né? O correto detalhamento dessa área, que também é uma área molhada aí no caso, né? Vai molhar bastante, né? Nas chuvas, etc. É um detalhe bem importante. E que a gente não toma cuidado com esse detalhe nos outros tipos de sistema, também deveríamos, né? Porque acontece a mesma coisa nos outros sistemas, mas de qualquer jeito esse é um ponto importante aí, né? Eu acho que esse aspecto, essa questão do sistema de incorporar em toda a pele exterior do edifício a componente do isolamento térmico, isto é, do material que vai aumentar a resistência térmica entre o exterior e o interior, vai diminuir as amplitudes térmicas naquilo que é o elemento construtivo. Eu acho muito importante. E tem outra importância no próprio conforto térmico que o usuário vai ter, que o utilizador do edifício vai sentir e toda a questão da eficiência energética. Mas sem ir para esses campos e para esse tema, a minha experiência é que a durabilidade do edifício, de qualquer edifício, mais uma vez, eu acho que nós estamos muito a enfatizar aqui a questão da madeira, mas toda esta discussão vale para são preocupações de projeto e são preocupações que nós devemos ter em qualquer sistema construtivo. Um dos maiores ataques à durabilidade, à longevidade dos edifícios são as variações térmicas. As variações térmicas vão provocar fissuração, maior, menor, microfissuração. A microfissuração é uma abertura, é uma passagem de água. E, portanto, todos estes ciclos, diários, sazonais, anuais, vão diminuir a durabilidade, a longevidade do edifício. E, portanto, tão ou mais importante do que ter esta pele estanque à água é ter por trás algo que também estabilize dimensionalmente o edifício. E a estabilidade dimensional vai depender não só da quantidade de água que entra e sai na madeira, mas neste caso a temperatura. Ter esta pele que dá esta estabilidade dimensional, eu acho que é muito importante e para aquilo que que nós temos conversado muito sobre isto, não é? E aquilo que eu tenho aprendido convosco, eu acho que é algo que vai melhorar muito o desempenho dos edifícios. E não estamos a falar, o isolamento térmico por vezes é muito conotado com os climas frios. Nós vamos colocar isolamento térmico porque está frio no exterior e queremos manter mais estável a temperatura no interior. Não é nada disso. O isolamento térmico é para os extremos. É importante para o frio, mas é importante para o calor. Portanto, se nós queremos no interior do edifício ter maior estabilidade na temperatura, portanto, uma temperatura mais próxima daquilo que é o nosso conforto e que essa temperatura não esteja tão dependente das oscilações do lado de fora, nós temos que colocar um material que faça essa obstrução térmica, não é? E a madeira é muito superior à alvenaria ou ao concreto. Tem um desempenho 3, 4 vezes superior, se calhar, dependendo muito das espessuras relativas, obviamente. Mas não é suficiente, porque ela própria também precisa de um complemento para se estabilizar. E, portanto, eu acho que esse complemento pode ser dado com estes materiais. Isto é uma mudança
é uma mudança de mentalidade muito difícil e que tem que ser feita com persistência, mas eu acho que vale a pena. Complementando um pouco o que o Luiz falou, né, acho que é interessante fazer uma observação, né? Quando a gente tem uma parede de madeira, vou falar aqui, por exemplo, do wood frame. A gente tem uma estrutura, uma chapa de fechamento, né, de compensado, de OSB. Depois a gente tem uma membrana, um Tyvek ou alguma membrana aí que permite a passagem de vapor, mas não a entrada de água. E depois a gente tem o revestimento. Então, aí esse revestimento faz esse papel que o Luiz está falando, lógico, depende do revestimento e das variações climáticas, né, térmicas principalmente. Esse elemento externo faz uma atenuação das variações térmicas que tem um ambiente externo, principalmente com a insolação direta, né? A insolação direta geralmente é prejudicial aí à maioria dos materiais, principalmente os não minerais. Mas é interessante uma percepção que eu tenho da minha casa, por exemplo, que é uma casa em wood frame, em que eu testei alguns tipos de revestimento e fiz uma parte da casa que é um stucque, né? É uma fachada ventilada com uma camada distante 2 centímetros da parede. E errei. Como toda experiência, a gente tem erros e acertos. Em alguns pontos fissurou. Tem algumas fissuras, principalmente nas quinas de janela. Tinham me alertado, tomar esse cuidado de reforçar, não tomei o cuidado. Mas eu fico tranquilo com uma coisa, ali, se penetrar a umidade, essa umidade vai ficar restrita só ao estuque. Ele está, inclusive, distante da parede de madeira, e essa umidade não vai chegar nunca para o lado de dentro. Diferente de uma construção comum de alvenaria, que se a gente vê uma fissura, essa fissura vai jogar para dentro da parte estrutural, e quando não, essa fissura passa para o lado de dentro da casa. E aí a umidade vira um problema muito mais sério, né? Também, só colocando, eu fiquei pensando aqui, quem está ouvindo a gente não está muito familiarizado, a gente falou muito da preocupação com a umidade, preocupação com impermeabilizações de áreas molhadas, áreas úmidas. Muita gente me questiona, nossa, mas e se acontecer isso, como se isso fosse a catástrofe, né, acabaria com a construção? Não é, na verdade, os primeiros elementos que vão já sofrer com a questão da umidade não vão ser a estrutura, não vai ser a estrutura, vai ser o acabamento. O drywall é muito mais sensível à umidade do que a madeira, principalmente que aqui no Brasil a gente tem trabalhado com madeira tratada. Mas mesmo que não fosse, mesmo que a gente tivesse algum tratamento superficial, não é esse tempo de ação da umidade só causaria uma deterioração um tempo muito longo, né, de uso sem o cuidado de recuperar, de fazer a manutenção, de consertar o problema que realmente está causando isso. Tá? Então, é lógico que aqui nós estamos falando de uma forma profissional para que a gente faça o melhor possível para que nada aconteça. A gente busca isso em todo o projeto. Só que tem muita gente que fica insegura quando a gente começa a cercar os problemas, as pessoas ficam vendo só os problemas, né? Não veem que a gente está buscando a solução e que se alguma dessas soluções for mal aplicada, isso vai ser o caos. Não, não vai ser o caos. Para tudo tem solução. Como as pessoas sabem como dar uma solução numa construção convencional e não sabem numa construção em madeira, muitas vezes elas ficam inseguras de testar uma solução nova. Mas não, reforço. Tem solução mesmo que o problema aconteça, mas a gente está falando aqui exatamente para que não aconteça, que a gente já aplique os conceitos e tecnologias que a gente já conhece para que essa pessoa nunca vá ter esse tipo de preocupação. Eu gosto dessa fala, viu, Guilherme, que é a construção da confiança com o sistema e com o material, né? Acho que isso é um aspecto cultural. Tivesse a gente seguido um caminho a partir dos nossos primeiros habitantes brasileiros, os índios, a gente hoje estaria construindo talvez os edifícios mais altos em madeira do mundo. A gente teria partido por essa variação da construção seca, do stick frame, do wood frame, da madeira de massa. A gente teria seguido naturalmente por esse caminho, né? Então, acho que tem uma questão que está relacionada à cultura construtiva, que é bastante importante da gente endereçar, né? E falando em cultura construtiva, eu queria trazer aqui um último aspecto, já um tico mais filosófico, mas acho que é uma forma bacana da gente começar
a se aproximar do nosso encerramento, já são 18h10, daqui a pouquinho a gente vai terminar. Então, turminha das perguntas aí, fique ligado, vá mandando, que é essa... Eu também demorei para trabalhar bem esse conceito na minha cabeça, que é o da casa passiva, ou passive house, né, como se usa muito, ou de um desempenho de conforto ambiental que a madeira engenheirada traz como um valor adicional, né, à sua adoção. E hoje eu vejo muito como vocês falaram previamente, putz, mas isolamento térmico é uma questão só de lugar onde neva. Não, meus amores, assim, então, vamos lá, você que está assistindo a gente, eu tenho certeza que você tem os 2 objetos mais feios, porque assim, não dá para tê-los bonitos, do design brasileiro. Esses 2 objetos são um aquecedor elétrico e um ventilador. Tem como ter objetos mais horrorosos, que ocupam espaço, que só causam, na prática, mais desconforto do que conforto, né? Então, a gente foi acostumado a aguentar a amplitude térmica de uma parede de guarda-roupa pegando fogo, às vezes, nas roupas, estragando as coisas, estragando coisas armazenadas, ter que dormir com 5 cobertores, porque a gente, como não são temperaturas assim de vida ou morte, a gente acabou desenvolvendo essa amplitude. E eu queria colocar aqui só uma provocaçãozinha, queria rodar a opinião de todos, que é, à medida que a gente vai refletindo sobre esse assunto, a arquitetura moderna brasileira da década de 50, ela basicamente só falou sobre esse assunto, né? Que é o assunto conforto ambiental em todas as suas variações, ventilação cruzada, troca de ar, quer dizer, conceitos que têm 70, 80 anos de existência, mas que hoje estão cada vez mais contemporâneos, né? Principalmente quando a gente olha uma situação, por exemplo, de pandemia, em que passa a ser quase que condição sine qua non para você estar num ambiente, que esse ambiente possa trocar o ar. Então, esses conceitos de insolação, sombreamento, troca de ar, materiais corretos nas fachadas corretas, porque a insolação muda de acordo com a orientação. Acho que eles voltam a mostrar a sua força, né? E a madeira, eu acho que dentro desse conceito acaba se posicionando muito bem, né, Luiz? Quer começar? Depois os meninos falam. Sem dúvida, eu acho que tudo aquilo que estás a dizer é o desafio de projetar, não é? O desafio de projetar é pensar nas soluções, é integrar soluções, é não copiar, não transpor soluções dos países do norte para os países do sul. O projeto é isso mesmo, é esse desafio de integrar materiais e soluções, tendo em vista um determinado padrão de desempenho. E eu acho que nós tendemos a conversa aqui foi muito para alguns temas de engenharia e tendemos muito a abordar esta questão como sendo uma questão por vezes demasiado técnica, mas ela começa exatamente pelo elemento que falaste, pela arquitetura, por compreender o funcionamento do sistema, por compreender aquilo que são os padrões de conforto das pessoas, não é? De luminosidade, qualidade do ar, conforto acústico, conforto térmico, segurança, economia, que são as bases do projeto e que nascem efetivamente das soluções de arquitetura. A casa passiva, que é uma norma alemã, que versa não só o desempenho energético, como depois fundamenta-se no desempenho energético, mas tem muitas outras questões complementares, como a qualidade do ar e tudo mais. Ela, de facto, assenta muito em prescrições técnicas e em questões dos sistemas mecânicos, de renovação mecânica do ar, de ter um determinado desempenho, uma determinada resistência térmica em toda a pele do edifício, sem dúvida,
mas a integração de tudo isso é tão mais fácil quanto mais bem pensada for a arquitetura e integrada naquilo que é o contexto geográfico, climático, de onde estamos a implantar. Não dá para copiar um edifício, uma casa da Alemanha e colocar em Portugal ou colocar no Brasil, seja no norte, seja no sul. Não é possível. Não deveria ser possível. Vou colocar aqui uma pimentinha também da Fernanda Belisário. Aí, Mal, queria que você falasse um pouquinho. Ela fala assim, ela foi uma das primeiras perguntas, que a avaliação do comportamento higrotérmico por simulação computacional pode ajudar na especificação dessas barreiras, mas acho que a gente está, enfim, falando de do mesmo, né? São duas abordagens para o mesmo assunto. Estamos começando a introduzir isso no Brasil. Mesmo em locais quentes, pode haver risco de condensação em ambientes com ar-condicionado. Então, o ar-condicionado também é um ente que tem que ser sempre considerado nos nossos projetos, porque ele vai existir e ele se mexe nessa conta. Então, Mal, conta um pouquinho aí das nossas milhões de conversas sobre esse assunto, né? Essa arte do projetar, a arte do construir e como que a gente pega os insumos, né? Sim. Não, o que a Fernanda comentou é absolutamente verdadeiro, né? Então, na engenharia de estruturas, hoje ninguém faz um edifício sem fazer um modelo, né? Todo mundo faz um modelo matemático para representar, mas a gente faz uma fachada sem fazer um modelo, né? A gente faz uma cobertura. Todo o resto do edifício, incluindo fundações, a gente não faz modelo. Então, a engenharia de estruturas já está habituada aí na norma brasileira de concreto desde a década de 40. 1940 tem uma norma que a gente segue. Obviamente, quando foi mais para frente com os computadores aí que a gente começou a modelar as coisas, mas hoje 100%. Mesmo você fazer um projeto de uma casa, você já faz o modelo estrutural, né? Então, sem dúvida, esses modelos computacionais são importantíssimos para todos os aspectos aí, térmico, acústico, enfim, todos os aspectos. No entanto, é importante você ter os dados de entrada, né? Os dados de entrada corretamente. Então, a madeira, né? Como que ela se comporta, né? Como que ela transfere o calor, enfim, isso daí é a madeira e todos os outros elementos do seu sistema, né? Isso daí é muito importante e é um item que eu acredito que vai começar a pegar aqui no Brasil. Não sei se em Portugal o Luiz pode comentar um pouco mais, mas eu imagino que seja até um pouco mais do que aqui. O pessoal já faz um pouco mais de modelagem nesse aspecto. Imagino que isso daí é uma coisa que tende a pegar no Brasil e no mundo inteiro, né? Acredito que sim. Sim. Essa questão entrou de forma obrigatória por regulamentação do governo. Portanto, o governo exigiu que todos os edifícios de habitação ou de serviços tivessem uma certificação energética, uma certificação de desempenho. Portanto, todos os edifícios são classificados, há uma escala, e o que torna tudo isto mais fácil de entender e de percepcionar pelo cliente, pelo proprietário. O proprietário pode não entender nada de pontes térmicas, de condutibilidade térmica, de higrospicidade, mas sabe entender que um edifício classe A é melhor que classe B. O A+ é melhor que o A. E, portanto, tudo isso leva a que haja uma disputa uma disputa saudável entre sistemas, para melhorar desempenhos e depois as ferramentas que se utilizam para fazer essa avaliação podem ser numéricas ou outras, mas é exatamente aquilo que o Maurício disse, não é? A engenharia habituou-se a usar a modelação numérica como ferramenta básica do projeto, e as outras especialidades nem tanto, mas a modelação do comportamento termohigroscópico eu acho que é muito informativa, quanto às opções de projeto. Complementando, né? Isso é interessante como esse conceito
agora está começando no Brasil, né? A Fernanda acho que tem trabalhado, acho que ela passou inclusive um tempo fora na Alemanha vendo isso, mas eu lembro que em 2004 eu tive num congresso na Finlândia, em que já se falava desse conceito de casa saudável, né? A casa saudável, a casa doente, que está totalmente relacionado aos problemas higroscópicos, porque desse acúmulo de umidade geralmente tem a formação de fungos, e que esses fungos podem levar a problemas respiratórios, ou as pontes térmicas podem fazer com que a eficiência de manutenção da temperatura dentro da unidade não seja tão boa e as pessoas passam mais frio. Estou falando aqui da Finlândia, né? Mas a gente acaba achando que no Brasil a gente fica longe disso, mas como a Ana falou, no Brasil a gente passa mais frio, a gente está menos preparado para o nosso pequeno inverno do que os países que têm um inverno muito rigoroso, mas estão preparados para isso. A gente negligencia um pouco as construções para o inverno e também para o verão, né? É interessante que a gente trabalha muito com a ideia do material engenheirado, né? A gente importou esse termo, mas tudo isso, é lógico, vem num pacote, né? Isso vem num pacote de um projeto completo preocupado com isso, né? Como a Ana disse, isso já é conceito da década de 50. Aqui no Brasil, a gente tinha, aqui eu sou do interior de São Paulo, as construções das fazendas aqui, coloniais, eram construções muito mais inteligentes do ponto de vista de eficiência térmica para essa região que é majoritariamente quente e algumas épocas do ano úmida, com pé direitos altos, com janelas mais amplas, e isso foi se perdendo. Não sei, aí não sou especialista em história de arquitetura, mas olhando para o desempenho, a gente perdeu, e agora está voltando, e é interessante, agora com outra preocupação, né? Com a preocupação da eficiência, preocupação de demandar menos energia na utilização, na vida dentro dessa unidade. Como a Ana falou, agora que as pessoas estão presas dentro de casa ou dos apartamentos e estão vendo que precisam, né, respirar, precisam de uma outra forma de viver nesse ambiente, e que não estava preparado. O ambiente não estava preparado para isso, né? Para se ter uma vida saudável, ventilada, trocando ar. Agora a gente está entrando no inverno, as pessoas os nossos ambientes tendem a ter que ficar fechados demais. Isso é ruim para esse momento que a gente está passando. E a gente vive num país que tem um clima até que um gradiente térmico confortável, né? Mas a gente perdeu um pouquinho essa capacidade de projetar para a nossa realidade do nosso clima, e nesse momento em que a gente já vê nascendo aí muitos arquitetos preocupados com essa questão, é um momento muito propício para a gente trazer novos conceitos, novos materiais que se adequam, né, que aderem muito bem com essa mentalidade, e que aí acho que esse é um dos grandes pontos em que a madeira engenheirada tem crescido no mundo. Ela se adequa muito bem a uma nova visão de forma de construir e de morar, e traz junto outros benefícios também que a gente nem mencionou aqui, como industrialização, né, como precisão, enfim, tem muita tecnologia junto com um material que é natural e que se adequa a um conceito de redução de consumo de energia e uma vivência muito mais com mais conforto, né? Isso que faz com que a gente seja tão envolvido com esse material. Muito bom. Turminha, eu acho que assim, tudo que é bom dura pouco. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem algo para acrescentar para finalizar? Então, vamos aqui para os agradecimentos. O Renan caiu, deve ter acontecido alguma coisa com sua conexão, então eu queria agradecer aqui, Renan, e a Rotoblas, obrigada demais. Depois ele vê a gente no gravadinho. Luiz, obrigada mais uma vez por essa parceria aí de anos e toda a paciência que você tem com a gente, obrigada. Guilherme, show de bola, obrigada demais. Também estamos aí sempre juntos nos rolês da madeira, né? E Mal, obrigada por estar aqui com a gente também. Então, queria dar os últimos recadinhos. Primeiro é o seguinte, você que ainda não está cadastrado no nosso site, no nosso mailing, etc., entra lá, contato@mata, fala quem você é, quem você não é, porque a gente vai ter uma live no final de julho, super, hiper, mega quente, maravilhosa, com
vários convidados internacionais mostrando cases construídos, como é que foi, como é que não foi, multipavimentos, para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Então, fiquem ligadinhos que a gente vai colocar nas nossas redes sociais e vai convidar todos. Recadinho número 2, preparem-se para uma mudança aí que está chegando. É o máximo que eu posso, a turminha aqui do marketing não me autorizou a falar mais, mas digamos assim que a gente vai mudar de roupa. Então, fiquem ligados aí para o que vai acontecer, esse movimento aí em julho, segundo semestre de roupa nova, cheio de novidades. E, finalmente, já que a gente falou tanto desse aspecto que eu acho, assim, é um dos aspectos que eu acho dos mais interessantes na arquitetura, porque de fato, conseguir colocar no desenho todos os desejos da nossa existência, né? Que é a casa saudável, que é a casa ventilada, iluminada, confortável, resolvida. E aí eu já indiquei esse livro nas nossas lives do Instagram, mas se você não viu, veja aqui essa indicação. Lelé, maravilhoso arquiteto brasileiro. Esse livro chama Arquitetura de Lelé, Fábrica e Invenção. Mas se você não conseguir comprar o livro, é só colocar Lelé João Figueiras Lima na internet e pesquisar a sua extensa obra que conseguia juntar num só lugar eficiência ambiental, conforto, linguagem, símbolo, cultura e industrialização, numa época em que ninguém construía industrializado no Brasil. O Lelé investiu nas fábricas para produzir os seus componentes. Então, acho que é uma história... É uma técnica maravilhosa e uma história de vida que realmente não tem poucas assim na nossa cultura arquitetônica. Então, fiquemos com o Lelé e muito obrigada, meninos. Foi demais. Ana, não posso deixar você terminar sem eu agradecer vocês, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigado você, Maurício, toda a equipe da Mata. Obrigado, Luiz, por mais uma vez essa conversa tão boa, tão produtiva, tão agradável. Contem comigo sempre. Parabéns, na verdade, para a Mata, não só por hoje, né, pelas lives todas que vocês estão fazendo, mas vocês têm dado uma boa revolucionada nesse mercado com ações de divulgação e ações concretas de construção de estruturas que são símbolos para o momento de construção em madeira que a gente vive. Então, assim, com muito carinho, obrigado por me trazer e deixar fazer parte dessa história de vocês aí. Obrigado. Namastê, a gente que agradece. Então é isso, turminha. Meninos, fiquem aqui comigo e tchau, pessoal!